O que é escravidão? Escravidão é o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. O escravo, sendo uma propriedade de seu senhor, pode ser vendido e trocado como uma mercadoria. O trabalho escravo tem origem nas guerras e conquistas de territórios, onde os povos derrotados eram submetidos a trabalhos forçados pelos conquistadores. A escravidão no Brasil. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, iniciou-se um movimento de aproximação e dominação dos povos indígenas que aqui viviam, principalmente entre 1540 até por volta de 1570, os povos indígenas foram escravizados, utilizados para a extração do pau-brasil e no trabalho agrícola. Entretanto, diversos fatores contribuíram para que eles fossem substituídos, dentre eles a intensa imortalidade por conta de doenças e por serem difíceis de se dominar por conhecerem o território e as florestas. A escravidão da população africana foi uma forma lucrativa que Portugal encontrou para suprir a mão de obra no Brasil. Os escravos eram trazidos da África em navios negreiros, que transportavam os negros destinados ao trabalho escravo no continente americano, entre os séculos XVI e XIX. Esses navios foram responsáveis por trazerem mais de 11 milhões de africanos para a América. Os escravizados eram transportados nos porões dos navios, onde permaneciam presos em viagens que duravam semanas. Eles eram mantidos nus e separados em grupos de homens e mulheres e crianças. Os escravos eram mantidos em situações precárias, onde precisavam fazer suas necessidades no porão onde ficavam durante toda a viagem. Quem foi Zumbi dos Palmares e por que é comemorado no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra? Zumbi dos Palmares foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. Zumbi nasceu aproximadamente em 1655, no Quilombo dos Palmares. Ele foi capturado quando tinha por volta de 6 anos e entregue como escravo a um padre chamado Antônio Melo. Ele foi então batizado com o nome Francisco e aprendeu a falar português e latim, além de aprender a fé católica. Aos 15 anos, fugiu e voltou para Quilombo dos Palmares. Em 1680, Zumbi se tornou líder de Palmares. Em 1694, o bandeirante Domingos Jorge Velho decidiu atacar a capital de Palmares, onde a destruíram completamente e feriram seu líder, Zumbi, o qual conseguiu fugir. No dia 20 de novembro de 1695, o esconderijo do Zumbi dos Palmares foi denunciado por um de seus companheiros, Antônio Soares. Ele foi morto, sua cabeça foi cortada, salgada e exposta em praça pública. Zumbi dos Palmares é considerado um grande nome na luta contra a escravidão de negros e na luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam, e por isso foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, no dia 10 de novembro de 2011, que dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Com isso, este dia tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o 13 de maio, data em que ocorreu a abolição da escravatura, foi deixada de lado. O argumento utilizado é que esta data representa uma falsa liberdade para os negros, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem assistência do poder público.